Sejam muito bem-vindos. Tá começando aqui o Conexão Lote Experience, né? Que é onde a gente vai trazer um pouco mais de conteúdo para você que talvez não veio ao evento, mas né, quer ter um pouco do conteúdo que foi entregue aqui, ou você que veio também e né, quer ter um pouco mais dos participantes do Lote Experience para trazer ali o aprendizado para o seu dia a dia. E para começar, né, o primeiro Conexão Lote Experience, a gente trouxe ele, que já tem um tempão que a gente né, tá aí atrás de ter uma agenda, de conseguir conversar. Rodrigo Werneck, muito prazer né, ter você aqui conosco para estrear né, esse podcast. E nada melhor do que estrear com um cara hoje que tá com um dos podcasts mais escutados aí do imobiliário, né? Valeu, gente. Muito obrigado pelo convite. Grande satisfação estar falando com vocês. Trocando experiência, né? Vocês entendem muito de comercialização de loteamento, são super nichados, né? Tem um nível de conhecimento fantástico. Também espero aprender aqui com vocês nessa conversa. Então, assim, compondo aqui a mesa também, né? Eles que são meus sócios aí nessa empreitada que é o mercado imobiliário, principalmente o marketing, né? Comunicação. Fred Alencar, se apresente aí. Boa noite, pessoal. Dá um alô aí pra galera que tá participando do Lote Experience e, como o Michael falou, tá atrás de poder aprender mais com a gente, né? Eu, particularmente, tô muito feliz porque tô aqui quase que perto de um ídolo, né? Hoje a Cúpula é uma das principais referências quando a gente fala de agências ligadas ao mercado imobiliário. Quando o Rodrigo falou que deu tudo certo, eu falei, gente, vou colar aqui, ó, o cara que eu vou dar carona, vou dar atrás, vamos almoçar ali. Deixa que eu busco. Não tem problema. Esses 2 dias eu tô fazendo papel de Uber aí, tá? Fica à vontade. Boa. E aqui, do meu lado direito, né, o meu outro sócio, ele que também né, já tem um bom tempo que tá falando aí com o Rodrigo, até porque ele não chama ele só de Rodrigo, chama ele de Xará. Aí é mais íntimo, né, velho? Xará, velho. Rodrigo Bispo, se apresente. Eu vou falar igual o Fred, boa noite, mas não sei que hora que você tá assistindo, se é de manhã, se é à tarde, se é de madrugada. Mas muito prazer, né? Rodrigo Bispo, fala jovens, né? Fala jovens. Então, assim, cara, muito bom estar aqui. O Rodrigo é um cara excepcional, a gente acompanha a Cúpula há muito tempo, há muitos anos, né? E como é esse olhar do imobiliário que eles têm, que a gente quer um pouco trocar essa ideia, né? Nesse novo evento que a gente está fazendo na segunda edição, né? Já entrando na pauta aí, foi algo que a gente falou assim, cara, como deixar um legado? Tá, do outro lado a gente entende, né? Cara, como preparar a terra, como fechar uma gleba, aprovação, desenvolvimento do marketing, ok. Tá, mas e para vender, amigo? Do que a gente é apanhado nesse mercado, das imobiliárias, sem processo, sem treinamento, sem capacitação. Enquanto veio a pandemia, elevou o loteador para outro nível. Cara, o contrato de online, então... E agora vem o corretor e ainda quer fazer o mercado tradicional. Você fala, não estou entendendo. Então a gente tem um especialista do outro lado aqui também que entende esse cenário. Eu fiquei até preocupado que o cara foi em Sinop ali. Eu falei, oi, meu cliente, mano. Será? Não é possível. Mas, foi lá para incorporação e é um cara que roda o Brasil. E isso é legal para nós, né? Então, para ter essa experiência, então a galera que tá vindo pro lote, muita gente falando assim, cara, libera conteúdo para eu entender, para poder estudar um pouco. Hoje a gente teve uma imersão de, cara, mais de 12 horas, né? Mais de 12 horas, a gente quase matou a galera ali. Mas assim, o que eles falaram? Putz, isso aqui valeu mais do que o MBA. Cara, um dia de vocês aqui equivaleu mais do que o MBA para mim, porque o que eu aprendi hoje, cara, é longe do que eu tenho aprendido no dia a dia. Então, eu acho que é muito bom essa prática que a gente vai jogar na mesa, para discutir um pouco, boas práticas de todo esse processo imobiliário. Essa é a minha introdução. Bacana, você viu o que o cara fala, né? Ele gosta de falar. E assim, me apresentando também, eu sou o Michael, né? Tem outros nomes antes e depois desse Michael, mas eu acho que você... Não, vai lá. Erickson, Michael, Senna, eu acho que assim, para nossa audiência entender só o Michael, já fico satisfeito. Então, sou sócio, né, do Fred e do Rodrigo. A gente está nessa empreitada hoje aí do mercado imobiliário e uma coisa que o Rodrigo falou, a gente sentiu essa necessidade que o mercado tinha de aprender, de, né, não tem faculdade que vai me ensinar como lotear, como incorporar, como vender, né, e hoje até a gente estava conversando no caminho para cá,
E a Cúpula, ela tem atuado muito, né, nesse ensino, nessa preparação para quem está entrando no mercado imobiliário, para quem já está, mas ainda não sabe como fazer. Eu queria que você compartilhasse um pouco da sua visão, o Werneck, da importância, né, de ter hoje pessoas que estão dispostas a ensinar, né, e pessoas também que entendam que precisam aprender. Perfeito. Bom, vamos lá. A gente está trabalhando num mercado em que a barreira de entrada ela é praticamente irrelevante se você for comparar com outros mercados, né? Especialmente para o corretor de imóveis, é uma barreira de entrada muito facilmente transponível, né? Você ter o Cresce ali é algo que vai te demandar 3 meses, 6 meses, enfim, e você como estagiário você já consegue operacionalizar. Hoje são mais de 400 mil corretores de imóveis no Brasil. Quando você olha para as imobiliárias, são mais de 60 mil imobiliárias e também a barreira de entrada é praticamente zero, é fazer o Cresce jurídico, que também é algo rápido lá de ser feito. Então, a gente tem, de fato, um mercado em que, infelizmente, é muito comum você ter pessoas que não se prepararam para aquilo efetivamente, né? Pessoas que vieram atraídas pela remuneração e, de fato, é um mercado que paga muito bem, né? Você tem aí profissionais de vendas que produzem 50, 60 mil reais e, se você for olhar, é o que um médico muito qualificado, que estudou 10 anos para se especializar, está ganhando. Então, é um mercado muito generoso e que acaba atraindo muita mão de obra em busca de dinheiro, ganhos exponenciais, mas um mercado que não organizou o seu conhecimento. Um mercado que tem um conhecimento muito transmitido, digamos, pela ação prática dentro dos salões de vendas, dentro dos showrooms, dentro das imobiliárias, e isso é algo que acaba sendo transmitido de forma muito desestruturada. Então, hoje você tem um mercado que é essencialmente local, com muitas particularidades locais, que precisam ser sempre respeitadas, não podem ser ignoradas, mas sim, você tem melhores práticas que abrangem, né, todo o nosso mercado em termos nacional e que podem sim ser compartilhadas. Então, a gente identificou isso, né? A Cúpula ela parte da premissa sempre que a realidade local ela é soberana, né? Você tem características locais que precisam ser respeitadas, um cliente um pouco mais reservado. Eu sou de Curitiba, né? O cliente curitibano é muito reservado, né? Então, se o corretor começar a fazer muita pergunta, o curitibano se sente, digamos assim, se estivesse passando por um interrogatório, né? Um interrogatório está me invadindo o espaço, cuide, né? Tem praças em que você tem já um cliente muito expansivo, que gosta de conversar. O goiano. O goiano. É assim. Senta aí, vamos comer uma pamonha. E acabou. E aí você tem que observar essas particularidades, obviamente, mas tem muita coisa que tem que circular. Conhecimento que se aplica ao cara que está operando lá no Nordeste, que aplica lá no Sul também. Então a gente começou a identificar esse tipo de oportunidade de conhecimento e começou a organizar isso, mas de uma forma muito prática, né? Sem transformar isso num curso com 1 ano de duração, 2 anos. Esquece, o conhecimento, a forma como as pessoas adquirem o conhecimento está se transformando muito rápido, né? Tanto que a gente começa a observar a queda da procura, inclusive, pelo ensino superior. Sim. Né? Os jovens hoje já não enxergam mais aquilo como algo necessário para a construção da sua carreira. Na minha empresa, a gente não exige diploma. Eu quero saber do exercício. Né? Óbvio que se o cara estudou, tem algumas cadeiras que eu te dar um exemplo, engenheiro de produção. Né? A gente contratou nosso primeiro engenheiro de produção no ano passado na Cúpula. O cara fez uma revolução, porque ele tinha uma visão de processos muito estruturada, ajudou muito na nossa evolução. Mas eu não fico olhando diploma,
quem fez isso, fez aquilo. O que me interessa é produção, resultado. Então a gente procurou organizar esse conhecimento de uma forma muito condensada e começou a estruturar produtos, né? O primeiro foi o Aluguel Master, que é focado em empresas que operam locação de imóveis. A gente começou a olhar para esse mercado quando ele era um patinho feio, assim, todo mundo só queria saber de vendas, tal, locação era um business que tinha pouco valor, até que o cliente começou a se comportar, né, buscando pela locação com mais volume, assim, com mais intensidade. Organizamos um treinamento focado em gestores de vendas, né, a figura do gerente, que a gente sabe, né, vale para loteamento, vale para incorporação, vale para venda de prontos, usados, mercado secundário. A gente sabe o quanto a figura do gerente é determinante para mobilizar uma força de vendas. E esse cara não tem faculdade para esse cara. Não tem. É observação. Geralmente esse cara é um corretor de destaque que foi promovido. Um cara que aprendeu com a vida, né? Exato. É um corretor que teve sucesso, foi colocado na cadeira de gerente, mas ele nunca foi preparado para isso, né? Vocês devem ouvir muito aquela queixa, né? Pô, os corretores aqui não usam CRM. Nossa. Essa é a clássica. Essa aqui Esse CRM é uma lenda, né? Não, eu tô na planilha. Até hoje. E aí, você olha para o corretor, né, e fala, pô, tá, como é que você vai resolver isso? Você vai criar uma regra, você vai criar uma penalização. Cara, nada disso vai funcionar efetivamente, né? Ou você tem gestão dentro do time, e por gestão, entenda-se, eu hoje acredito nisso, né? Talvez eu evolua e mude de opinião no futuro, mas hoje eu acredito num trabalho orientado a dados, em que você tem um assistente de dados dentro de um time comercial que vai passar conversando com os corretores semanalmente ou a cada 15 dias, vai passar sabatinando o corretor. E aí? Como é que está teu pipeline? Vamos abrir aqui o CRM? Pô, mas não tem nada aqui, você não vai vender nada nos próximos 90 dias? Ah, não, eu tenho um cliente lá. Opa, então peraí, vamos colocar esse cara no CRM? Cara, isso é gestão. Total. Ou a gente come, mas daí o corretor não quer. Você vai ter que conversar com o cara. Você vai ter que conversar, você vai ter que entender, você vai ter que mostrar o porquê para ele, porque tem um porquê de você usar o CRM. Não é um capricho, não é uma regra infundada. Tem um motivo. E isso se chama fazer gestão. Dá trabalho. Para o cara que caiu ali naquela cadeira porque sabia vender, é um choque. Porque ele vai ter que se reinventar, de certo modo. Ele vai ter que, resetar o modelo mental dele. Vender para pegar. Não, peraí, deixa eu... Chama o Fred aqui. Fred, ó, você vai ter que fazer isso, porque isso vai te ajudar, vai dar resultado, você vai ter previsibilidade em vendas, você vai começar a enxergar os clientes que você tem que priorizar. Lembra aquela venda que você perdeu, que o cliente acabou comprando com outro corretor aqui do nosso time? Sabe por que isso aconteceu? Porque você não ligou para esse cliente. Se você tivesse colocado no CRM uma tarefa para retornar a ligação para esse cliente dentro de um mês, porque ele precisava vender um carro, você não usou o CRM e você perdeu essa venda. Isso é gestão. Você começa a sensibilizar as pessoas. E o problema é que os gestores estão despreparados. Então, olhando para esse tipo de situação, a gente criou esse treinamento de gestor de vendas. Porque, cara, esses caras movem montanhas. Esses caras fazem uma revolução dentro de uma empresa. Para entender, assim, na prática, como que vocês fazem hoje, né, nessa atuação, nível Brasil, todo esse processo nível Brasil, né? Como que você coloca isso na prática? É um treinamento que você depois deriva isso para o digital, porque, assim, a grande, né, questão hoje é, Pagu, vamos aqui, seguinte, tem um lançamento, Rodrigão, preciso de você no comercial, você vai lá, dá um treinamento pro cara, tá? Aí você vai lá um dia, dá um treinamento, passa, aí depois o cara, tipo assim, cara, 15 segundos, reseta tudo que tem na cabeça dele e começa do zero. A gente vê que parece que tá revisitando o processo constantemente. Como que vocês colocam isso hoje na prática para as imobiliárias? Legal. A gente, primeiro, tem uma diferença aí, uma divisão bem clara entre quem opera aluguel e vendas. Sim. É engraçado porque muitas vezes isso roda dentro da mesma empresa,
é a mesma imobiliária que trabalha com vendas e locação, Sim, só que são tribos totalmente diferentes. A turma do aluguel é aplicada. A turma do aluguel estuda, assiste videoaula, você coloca lá uma videoaula de 1 hora, O cara assiste do Até o início ao fim. Sentado anotando. Eles sentam juntos, todo o time de locação em torno da mesa, todo mundo anotando. Cara, é lindo de ver. A turma de vendas, meu amigo. O vídeo passou de 3 minutos, o cara... É aquele tá aqui famoso, olhando o telefone. é aquele Não, famoso passou esquece. de 3 linhas, eu não leio. Exato, cara. E aí você tem que adaptar o teu conteúdo para essas particularidades. Ok. Então, o que, que a gente entendeu? A turma de vendas é sinestésico, é pessoalmente, é no mesão, é troca, é todo mundo falando junto, é ali que a magia acontece. A turma do aluguel, lógico que o presencial também é rico, mas você pode ter uma etapa de videoaulas densa, profunda. A gente faz esses treinamentos uma vez ao ano e é interessante que muitas empresas participam todos os anos. Porque é uma oportunidade de reciclagem. Dentro desses conteúdos, nós fazemos um benchmarking muito relevante, a gente traz muitos operadores que nós identificamos como players diferenciados. Então a gente vai reciclando esses cases, vai trazendo cases novos, vai introduzindo novidades e com isso a gente consegue trazer sempre, digamos assim, esse público fiel que fala, poxa, agora chegou aquela hora do ano, aquele momento do ano em que a gente vai dar uma reciclada aqui, ver o que está acontecendo lá fora no mercado, o que a cúpula está identificando como virtuoso, e o cara vai lá e contrata esse treinamento. Então, é muito legal porque a nossa visão dentro da cúpula é justamente promover a evolução do mercado imobiliário através da criação do fomento de empresas, do impulsionamento de empresas, de negócios sustentáveis. E a gente sabe que negócios sustentáveis, cara, precisam ser negócios rentáveis, sim, mas negócios que oferecem uma boa experiência aos clientes, negócios que têm, digamos, um ambiente organizacional, um clima organizacional legal. E isso é algo que a gente está difundindo justamente dentro desses treinamentos. É até interessante isso que você falou, que são as boas práticas, né? E, assim, o Rodrigo, sempre que a gente pega um novo cliente, né, para fazer o lançamento pela Pagu, a gente tem um método que chama Master Planner e o primeiro passo é ir lá... Assiste lá, jovens. Pode assistir, tem no YouTube. É ir lá e pisar na terrinha do cliente, pisar no produto, entender a situação do cliente. E assim, Rodrigo, de todos, né, que a gente sempre, quando você volta, a gente conversa, a gente enxerga essa dificuldade do loteador, né, como a gente está falando aqui especificamente, né, mais pro loteador, essa dificuldade de se adaptar a essas boas práticas de mercado, né? Pô, cara, como é que eu vou criar experiência pro cara com container? Como é que eu vou criar experiência num produto? É um lote aberto, só tem terra, não tem obra, né? E eu assim, como que você enxerga hoje isso? É possível inovar, né, com um container? É possível inovar tendo só uma área ainda que não tem nada? Engraçado que a gente acabei de voltar de viagem, né? Nossa, os caras só me metem latada, né? 1.500 km de carro e vai e volta, mas tá tudo certo. O que acontece? Quando a gente chega e a gente assusta, principalmente no Mato Grosso, que, cara, tudo que você lança vende, né? Só que tá chegando um momento que a galera tá retraída. A gente tá num novo governo, a galera do agro retraiu, então o processo agora voltou a ser consultivo. Então não é uma venda mais de impulso. Ou seja, o cara do trecho, que é o cara que você vai aqui, joga no grupo, galera, tô contratando 40 corretor. Cara, dá briga, né? Tem hora que dá briga dependendo da região onde você anuncia, né? Mas aí, quando entra esse processo consultivo, o que a gente vê? A dificuldade do loteador abrir o horizonte dele, porque eu até depois daqui a pouco vou te fazer uma pergunta, porque ele acha que é o básico. Cara, e aí vem o Fred. Fred, vai lá, faz uma testeira, envelopa essa tenda, coloca no meio do loteamento, deixa assim, cara, é uma faixa de ilha, esse é o segredo do lançamento, né, de loteamento. Então, quando a gente vê que precisa de uma experiência de stand e de uma experiência de produto, porque a terra ela é muito boa,
mas você tem que ter uma experiência na terra. Então, cara, uma coisa que a gente não abre mão aqui é a experiência do produto. Quando eu cheguei lá, eu falei, amigão, você vai limpar esse lago, tem que esvaziar. Esvazia. Você vai esvaziar isso aqui, você vai limpar, deixar bonito, essa grama tem que estar podada, todo esse ambiente, faz aqui um quiosque aqui de churrasqueira, vamos criar esse movimento. Por quê? Porque o stand, cara, a gente vai fazer, beleza, vamos trazer um parceirão nosso que é da Skyline, sala imersiva, uma tela touch, mostrar o que vai ser o futuro, o cara vai achar lindo, mas e a terra? Aí precisa ter esses 2 pontos, né? E aí é uma coisa que eu tenho muita dúvida, né? Porque eu tô lá do outro lado, preparo tudo pro cara, aí eu falo, e aí, amigão, quantas pessoas eu tenho pra vender 300 lotes? Esquenta não, tá tudo sob controle. Eu falei, não, tá, mas quanto? Não, tem 3. Aí você fala, cara, pra vender 300 lotes, não é possível, eu tô em Goiânia lá, o cara é 400 negros pra lançar ali, o cara tem 3. Mas hoje, como que você vê, Rodrigo, até jogando essa bola na mesa, e como você vê hoje, dentro desse processo de loteamento, cara, como que a gente pode trazer essa venda consultiva com os corretores? É difícil de vender pro cara que tá ali sem aquele apetite comercial. Mas o loteamento, a gente acha do outro lado aqui, né? Como um incorporador e loteador, a gente tenta levar pela emoção. O corretor é razão. O corretor, ele olha o fundo de funil que é 2% lá e quer vender. Como que a gente pode pegar hoje esse cara, né, que tá cru, um mercado extremamente difícil, rígido, fechado, e transformar esse cara numa máquina de venda? Como que a gente pega 3 caras hoje no mercado desse e transforma ele numa venda consultiva, né? O que você me fala? Treinamento. O lote, ele dentro do mercado imobiliário, quem trabalha com venda de vertical, especialmente, sempre olha pro corretor de loteamento com preconceito, né? Sempre, né? O patinho feio dos corretores aí. O cara não sabe vender, vai vender lote. O cara não... Tipo isso. E assim, para mim é uma simplificação, né? É óbvio que você tem uma complexidade talvez menor na venda do lote, mas ela sim, ela precisa de método de vendas, né? Você precisa ter processo e método nesse esforço de vendas. E para mim está claro que isso acaba negligenciado. Então, hoje eu percebo que praticamente são pouquíssimas empresas que conseguem ter um playbook de vendas bem construído. Então, para mim, só existe perspectiva a partir do momento que você tem um playbook colocado, em que você tem uma clareza do teu produto, em que você tem uma clareza do teu público, né? Você tem uma clareza do processo, como que ele vai funcionar, e principalmente do método. Você tem métodos para cada etapa da jornada de atendimento ao cliente, você tem métodos específicos que podem ser explorados. Eu vou te dar um exemplo, método de negociação, né, que é uma das etapas mais importantes, e no lote isso é especialmente importante, porque você tem toda uma ginástica financeira ali que você pode fazer, que, cara, o cara só não compra se ele não quiser mesmo. Né? De vez em quando você não pega nem o crivo de aprovação de crédito. O cara não olha nem o Serasa, né? É muito facilitado, né? Na etapa de negociação, você tem aí pelo menos 7 métodos que você pode usar. Cara, você pode usar alavancagem, fechamento de portas, método de Harvard. Cara, tem muitas possibilidades ricas que podem ser estudadas, podem ser discutidas dentro de uma equipe de vendas. Eu vou fazer uma reunião semanal de vendas aqui, mas, poxa, eu não tenho o que falar. Traz método para essa reunião. Vamos estudar juntos como fazer? Não tem certo e errado, tá? Não tem. Para Pagu vai funcionar um método, para Cúpula vai funcionar outro, e não tem problema. Tá e para tua empresa vai funcionar outro. A questão é ter um método para chamar de seu. Né? Olha, a nossa cultura em vendas aqui, nós acreditamos em vendas consultivas, nós entendemos que o mercado virou, aqui nós precisamos de corretores em condições de fazer essa conversa,
E quando eu olho para a realidade de muitos incorporadores e loteadores, poxa, eu tenho aqui o produto e boa sorte, eu vou pegar aqui as imobiliárias que eu rastreei na praça ou corretores e vamos em frente. As empresas precisam, incorporadoras e loteadoras, precisam começar a olhar para o processo comercial como sim parte do seu core. Né? Tendo internalização, que para muitos é uma estratégia, e se você não tem a internalização, pelo menos você ter a sua cultura em vendas para que você possa buscar parceiros que conversem com a sua cultura em vendas. Então, mas Rodrigo, o que é cultura em vendas? Né? Isso pode ser um pouco abstrato, é o seu jeito de vender. É como você acredita que a venda deva ser feita. Né? Multipropriedade, vocês Total. também entendem muito, né, de multipropriedade. Cara, multipropriedade é uma venda de pressão. Total. Né? Uma venda em que você joga com a emoção, você tem todo... Aliás, uma escola, né? Muito. Porque ali Muito. tem processo, ali tem Total. método. Com certeza. Tudo. Né? E quando a gente vai pro mercado de loteamentos, para mercado de incorporação, isso acaba relaxado. Inclusive, nós temos lá dentro da cúpula um mastermind, um grupo aí de 15 grandes operadores imobiliárias do Brasil que se reúnem periodicamente. E a gente vai fazer um encontro agora em abril, em Gramado. E a gente está trazendo um grande operador de multipropriedade para dar um banho de loja nas imobiliárias. Falar, cara, vocês precisam, É um encantamento. precisam ouvir essa conversa. Né? Vocês precisam observar mais isso. Sim. Rodrigo, você trouxe esse exemplo da multipropriedade e a gente, como especialista nesse nicho, eu sempre enxerguei a multipropriedade como um mercado onde ela consegue trazer um equilíbrio entre as estratégias de marketing e as estratégias de venda. A gente sabe que nos últimos anos teve essa explosão de gurus do marketing, né? Hoje todo mundo é marqueteiro, todo mundo é especialista em marketing. Você acha que essa visão de que o corretor ele fica cada vez mais ancorado ali na questão do marketing, de querer um material, de querer um card, de querer um script, e isso acaba virando uma muleta. Lá vem o estresse dele lá, Né? 300 posts lá pro corretor. Meu Deus do céu, não saiu post novo pela terceira vez hoje no dia. Isso acaba virando uma muleta para esse olhar e esse equilíbrio de técnica em venda, em estratégia em venda. E como que vocês tratam isso dentro dos cursos? Legal, é uma boa pergunta. De fato, né, hoje você tem aí uma febre, né, de corretores, creators, né, produtores de conteúdo, que rapidamente começa a vender curso já, né? O cara já começa... Imóvel que é bom não vende não. Exato. Mas curso... Já conheci Tamo caras junto. assim que, poxa, o cara tava vendendo curso, se olhava o resultado em vendas dele, o cara tinha 2 vendas no ano. Assim, falava, uau, né, tem algo estranho no ar aqui. Bom, vamos lá. Acho que tem sim aí, Fred, acho que tá claro que tem uma perda de foco preocupante, né? Hoje os corretores precisam voltar ao básico, que é a capacidade de estabelecer relacionamentos, né? Sim. É óbvio que o digital gera negócios e muitos clientes começam ali a sua jornada e não tem um corretor de referência, né? O cliente está lá, está na jornada, de repente foi impactado por um anúncio que chamou atenção, ele levanta a mão, conectou e o corretor fez a venda. Parabéns. Mas muita gente negligenciando o básico, que é ampliar a sua esfera de influência. Né? Conhecer pessoas, corretor tem que gostar de gente, corretor que não gosta de gente está condenado a ser um profissional mediano. Tá na profissão errada, né? Exato. Pode, sei lá, vai ser engenheiro, vai ser contador, mas para corretagem gostar de gente é importante. Então eu vejo muitos corretores negligenciando essa capacidade de se conectar a um público cada vez maior. Eu brinco, é trabalho de candidato a vereador, né? E batendo de porta em porta, conhecendo gente, entrando em rodas, frequentando, né, ambientes que são
que são frequentados pelo seu perfil de cliente desejado. Né? O grande desafio do corretor é esse, é frequentar as rodas do público para quem ele quer vender, para que ele seja lembrado. Então, hoje, eu vejo com muita preocupação quando o corretor começa a se tornar especialista em compra de anúncio na internet. Né? E a gente sabe que essa é uma realidade. É importante ter noções de uso? Sim. Né? Então, poxa, que horas que eu vou publicar o imóvel no Instagram? Poxa, eu vou publicar no domingo à noite porque eu sei que minha audiência é maior nesse momento. É legal o cara ter esse tipo de noção. Né? Uhum. Agora, preocupa quando ele tá passando mais tempo diante do celular do que diante de pessoas reais. Então, hoje, eu diria assim, o grande desafio dos gestores, né, dos times de marketing, é conter essa ansiedade. Né? Acho que a gente tem que estimular um comportamento digital ativo, mas lembrando que as redes sociais servem para nos manter presentes na mente das pessoas reais que nós conhecemos. Sim. Um complementa o outro, né? Assim, então uma coisa que a gente costuma falar para os nossos clientes é que no lançamento imobiliário você não pode considerar só a campanha digital. Não, o anúncio está rodando, beleza, mas o que você vai fazer que vai dar continuidade? Como que você vai cercar? Mas precisa fazer outdoor, precisa fazer LED. Então, é o que a gente fala para ele, não é que precisa, mas você está criando meio que uma estratégia de cercamento que esse cliente vai ser tão impactado pela sua comunicação que uma hora ele vai dar uma chance, ele vai entender. E o corretor hoje, o Rodrigo até brinca, né? Que o lead é a nova droga do mercado imobiliário. O corretor, depois que ele descobriu o lead, ele não quer mais ir ter que, né, fazer uma panfletagem. Acabou, amigo. Hoje por que a agência não instala a minha tenda? A minha tenda tem que estar pronta. Eu falei, rapaz, você não pode pegar uma tenda para colocar ali. Não, vai lá, instala a minha tenda, coloca a faixa de ilha, por favor, tá tudo certo. Entendeu? Então, assim, hoje mudou. Até vou jogar na mesa para vocês me falarem aí. Né? A gente teve uma palestra que a gente participou, né, recente, de empreendedorismo aqui em Goiânia. E o cara, né, da Polishop, mano. Grande Apolinário. Meu Deus, o cara é um monstro. E aí, na hora que ele mostrou uma tela lá, que eu fiquei pensando, cara, olha a jornada do cliente dele. Do off pro digital, aí volta pro digital, vai pro off, vai na loja física. Aí do outro lado eu fiquei pensando, rapaz, e o imobiliário? Porque assim, hoje, principalmente para o loteador, ainda é uma dor muito grande a venda do digital. Ainda aqui na agência a gente tem esse problema. Cara, beleza, temos o tráfego, vai lá o embalde, faz tudo. Aí você pega a ferramenta lá, pega o RD e tá. Aí você abre lá, cara, 9% de taxa de abertura. Você fala, não é possível, cara. Aí você vai no WhatsApp, que agora tem uma baita ferramenta deles, muito boa. Cara, beleza, aí tá com 50%, 60%, até 90%. Show. Mas o que eu vejo? A conversão é baixa. Então, assim, a gente já teve clientes, né, nosso aqui, a Trinos, por exemplo, ela chegou já a dar um dado para nós que 40% das vendas de loteamento é vinda original do digital. Mas, assim, como vocês enxergam aí também essa jornada do cliente? Né? Beleza, hoje eu tenho do digital, como que funciona? Igual a gente tá falando, tem gente que quer trabalhar hoje o lançamento, cara, 80% digital. Aí você fala, não, e a mídia? Não existe mais. A rádio não morreu. A rádio morreu, o outdoor, o front, o LED. Eu falei, cara, como assim, né? Então, como que vocês enxergam essa jornada para o loteamento? Eu quero pegar a sua pergunta, já virando outra pergunta pro Werneck, que é o seguinte, na verdade eu até entendo que a gente tem mais do que uma jornada no processo de lançamento. A gente tem a jornada do cliente, a gente tem a jornada do time de vendas, né? E a gente tem ali toda a vida que existe da empresa que está por trás daquele produto. Então, hoje, como que você enxerga esse trabalho que é feito, né, pelas empresas, considerando, lógico, a jornada do corretor, né, e do time de vendas de entendimento do produto, igual você falou, entender a ferramenta de CRM, a gestão, processo ali do lançamento de material de trabalho, qual vai ser o ponto avançado, e em paralelo a isso, a jornada do cliente, né?
qual que vai ser o primeiro contato desse cliente com o produto? Qual que é o momento de chegar mais agressivo na venda, né? Hoje você entende que as empresas têm considerado essas duas jornadas, né, dentro do processo de lançamento? Perfeito. Acho que a gente precisa sempre ter em mente o poder da repetição, né? A repetição ela é poderosíssima, especialmente na atual conjuntura em que as pessoas estão recebendo milhares de estímulos diariamente. Então, as pessoas estão assimilando pouquíssima informação versus o que está chegando para elas. É muito comum, vocês devem observar isso, clientes que estão lá no site, o preço está exposto, né? Ou num portal imobiliário, o preço está exposto e o cara manda uma mensagem perguntando o quê? O preço. Eu brinco lá que o cara não se dá o trabalho de colocar interrogação, né? Ele escreve preço, ponto, né? Tipo, não tem nem o ponto, né? E aí você olha para aquilo e pensa, cara, como é que pode a pessoa não ler o preço, né? Tipo, é esse cliente que está diante de nós, né? Então, como lidar com esse cara? É dramático, mas é a saturação. É a saturação. Então, para mim, hoje, quando você vai apresentar um produto ao mercado, a tua estratégia tem que estar muito concentrada. Você tem que saturar todas as possibilidades que estão à mão. Então, a gente sabe o quanto a sinalização do território é crítica. A gente sabe o quanto o digital é importante, mas não apenas através de anúncio, mas também através de pessoas físicas, né, se expondo, pessoas que são referência naquela praça, pessoas que são entendidas como influenciadores, né, dentro daquele território. Rádio é importante porque ele também alcança determinados públicos que o digital não alcança, e aí você vai fazendo uma complementação. Então você tem ali até a possibilidade, em cidades pequenas, um jornal local, você tem muitas vezes uma pessoa que é organizadora de eventos na cidade, que conhece muita gente, e aí você tem uma espécie de um embaixador, né, que também vai falando e vai gerando comentários em torno do produto. Então a tua estratégia ela tem que ser 360, né? Se o digital, eu digo isso, é uma provocação, né? Eu digo para os nossos clientes, se o digital ganhasse o jogo sozinho, a Cúpula não era uma agência de marketing, a Cúpula era uma imobiliária ou a Cúpula era uma loteadora. A gente resolvia, a gente estava vendendo, a gente estava transacionando e ganhando 6% sobre o VGV ali. E não é assim, infelizmente, não é tão simples. É muito mais complexo, envolve pessoas, envolve ter um time na ponta preparado, gerando expectativa, né? A gente sabe o quanto isso é importante. O pré-lançamento, despertando curiosidade, mexendo, sem apresentar detalhes, preparar o time para esse momento de criação de expectativa, o quanto é importante que o preço esteja bem calibrado. O sucesso ele é complexo, né? A fórmula dele não é uma fórmula, tá aqui o digital e vambora, isso vai representar 40%, 50% das vendas. Muitas dessas vendas que vêm através do digital, a gente sabe, elas passaram por impactos, inclusive, do off antes. Total. Né? O cliente passou na frente, viu uma placa chamativa, aí ele passou, aquilo chamou atenção, mas também daí já chegou uma notificação do WhatsApp, daí escutou na rádio, alguém já falou com ele já não assimilou tão bem, né? Daí ele ouviu no rádio, pessoal, tem um loteamento aí que vai sair, mas ele nem cruzou que ele passou na frente da placa. Nem associou, né? Nem associou uma coisa com a outra. Daí um amigo ouviu falar, comentou, acho que legal, aí de repente ele abriu o celular, apareceu o anúncio dele e clicou. Daí você vai falar, não, foi uma venda do digital. Meu Deus. Aí o carro de som que passa ali toda hora. Tadinho do carro de som. Aí né? o cara fala assim, corta o spot aí, irmão, vendendo digital. Vamos retalhar, vamos cortar aqui, nós estamos gastando muito. Então é difícil, porque o que você acaba rastreando é a última pegada.
Você só tem a última pegada, mas antes da última pegada você... Agora, se a fórmula do sucesso é complexa, a fórmula do fracasso é muito fácil. É apostar cegamente no digital, achar que o digital sozinho vai resolver. Essa costuma sempre dar errado. E é cíclico, né? É muito engraçado. Eu tava lembrando, há 12 anos atrás, tinha um conceito muito em voga, que era o de comunicação integrada de marketing. E a ESPM dava curso, e tinha matéria na faculdade, e a gente tinha que fazer um plano de comunicação integrada. Chega o digital e as pessoas esquecem disso. Vamos apostar no digital, o digital é o que tem. Aí agora, depois de um tempo do digital, eu vejo voltar agora a história do comunicação integrada de marketing. Gente, é porque as pessoas esquecem, né? E aí a gente não entende essa extensão do processo pós-marketing, de relacionamento e tal, e a gente vive aí essa era dos corretores esquimó, né? Todo lead pra ele é frio. Não, na mão dele não cai lead quente, coitado. Mas o cara não sabe aquecer, não sabe relacionar, e aí pra ele todo lead é frio. Até assim, eu acredito que falando sobre integração da estratégia de marketing, né? Eu acho um ato muito falho quando eu vejo incorporadoras ou loteadoras que ele pega ali a reunião com o comercial dele, ele coloca numa caixinha, ele coloca a reunião com quem faz o marketing dele em outra, e depois ele quer pegar as duas informações e ele mesmo juntar e ver o que vira, né? Ou então ele quer que quem faz o marketing entenda qual é o argumento comercial do produto dele, sem que o marketing converse ou saiba o que está rolando ali com o time comercial. E isso é uma coisa que, desde que a gente começou, né, a trazer nossa forma de trabalhar no mercado, né, acho que até o Rodrigo pode falar um pouco melhor sobre isso, a gente enxergou que algumas pessoas no começo não entendiam, né? Nossa, vocês são marketing, mas vocês também estão querendo falar sobre comercial, como assim, né? Mas assim, para nós, não existe a gente trabalhar o marketing de um lançamento sem ter o conhecimento do que é a estratégia comercial. Porque para nós, assim, uma coisa não anda sem a outra, né, Rodrigo? Não tem como. A grande dor da agência é você fazer todo um trabalho de planejamento, de estratégia, você, cara, ter todos os núcleos ali trabalhando para aquele lançamento, você tá 90 dias imergido ali, aí na hora H você vai ver a venda, puf, tá lá, irrisório, uma venda ruim, né, mal qualificada. Então a gente entendeu do outro lado, falou, cara, eu preciso entrar um pouco mais nesse cenário. E aí quando a gente desenvolveu o método, falou, cara, 15 anos, né, não é possível. Vamos desenvolver o método. Você tá falando de método super legal. Então a gente, alguns anos atrás, falou, cara, vamos marketizar esse negócio e vamos entender. E quando a gente roteirizou esse método, colocou, cara, você tem que fazer as 5 fases aqui do seu processo de lançamento, até o planejamento começou a ficar claro na cabeça dele. Putz, eu não posso abrir venda sem meu stand pronto. Claro, isso aqui, ó. E agora você tá vendo isso aqui tudo bonitinho, né? Se você viesse aqui há um tempo atrás, antes da gente falar, cara, isso aqui tava assim, há muitos anos sem mexer, tava parado, era um lançamento que já tava, né, nossa, quantos anos na praça. Então aqui, até dói, né? Mas assim, eu bati doído e falei, tem que revitalizar todo o stand. E isso aqui, esse podcast, não tinha. A gente também deu ideia de ter esse podcast no produto. Então vai ter no empreendimento também. Então a gente percebeu que, cara, eu preciso dar um norte, entendeu? Para o incorporador, para ele entender assim, amigão, não é só a visão das imobiliárias que vai fazer o sucesso. Então você contratou um especialista, você tem uma agência especialista imobiliária, você tem ali as imobiliárias, você tem você, amigo, dê valor também, o construtora, né? Nesse processo. Então quando a gente une esses 3, cara, dá o sucesso que foi aqui, pô, mais de 100 milhões vendidos aí, cara, no final de semana. Então isso foi muito bom. Então o que a gente vê? O Werneck falou, cara, método tem que ter. Tem que ter o método. E o loteamento, eu sinto essa dor de não ter método, né? A incorporação, onde nós estamos aqui, incorporação, tem processo. Se você chega aqui durante a semana, treinamento ali, treinamento aqui, todo o tour, então tem a roteirização, o cara entende. No loteamento, é o difícil. Condomínio fechado, é o difícil, ele não entende isso. E eu queria perguntar para vocês aí,
que vocês acham do futuro dos lançamentos pelo Brasil de loteamento? A gente vê uma quantidade de lançamento muito grande, só que as cidades, 25, 30, 40 mil habitantes, 70 mil habitantes, até 200 mil, cara, que a gente foi recente, lá em Sinop, 200 mil habitantes, ainda precisa eu vejo muita necessidade do corretor do trecho. É o famoso, manda nos grupos, traz 30 nego, trabalha aqui 90 dias, depois some no mundo, o telefone desaparece, quando que a gente vai parar com isso, né? O que é a visão de vocês aí pra gente falar assim, cara, eu preciso de um processo novo, algo novo, porque o trecho dói. Eu vejo depois na carteira, porque como a gente ajuda o nosso cliente pós-venda, a gente vê ali dolorido. O cara vendeu de qualquer maneira, foi embora e a carteira tá uma maçã podre ali. Quando vocês verem que a gente consegue, e como, né? Se a gente consegue, sim, doutrinar essa galera aí nesse processo que a gente tá falando aí, né, de inovação. Eu acho que assim, o Werneck consegue falar um pouco, né, disso, até para trazer para nós como que essa realidade lá na sociedade, né? Porque assim, é como você enxerga essa diferença do mercado de cá para lá, né? Dentro disso que o Rodrigo citou aqui. As cidades pequenas, elas têm um grande desafio, que é a escassez de mão de obra. Total. Né? Quando você olha para um grande centro, Curitiba hoje está encarando uma super oferta de imóveis de alto padrão. É um número espantoso assim, de lançamentos. Tem uma região específica lá que são 16 empreendimentos numa micro-região, assim, e aquilo me gera um pouco de inquietação, enfim. Mas, por outro lado, você tem 10 imobiliárias de alto padrão com excelente nível de serviço, trabalhando, e, poxa, e tem gente para vender, e tem cliente. Tá todo mundo vendendo. Os incorporadores estão tendo dificuldades para pegar preço. Mas as imobiliárias estão rindo à toa e estão vendendo, enfim. Tem gente para vender. Acho que quando a gente olha para a realidade das cidades muito pequenas, acho que o desafio está aí. É a escassez absoluta de corretores. Isso coloca o loteador numa situação muito vulnerável. Né? Ele tem que buscar alternativas. Que tipo de alternativa que está à mão? Né? Trazer mão de obra de fora, eu não acho, minha percepção, posso estar enganado, não acho que seja o mais adequado. Eu vejo muitos hoje correndo atrás, assim, desesperadamente de investidor. Aí muitas vezes ele até acaba trazendo pessoas que, no primeiro momento ali, como ele está atrás muito do dinheiro, né? Ele traz pessoas que acabam mais atrapalhando ele no processo dele do que ajudando, né? Exato. E aí você tem, de repente, um cliente que não vai, digamos, não tem um projeto, né, para aquele produto. Então, eu acho que esse é um ponto dramático. E aí você pode ter, digamos, uma escola de corretores, né? Tô extrapolando aqui uma possibilidade, você abraçar essa dor, entender. Já vamos criar aí, Rodrigo. Já vamos criar aí. Mas e olhando para quem, né? Sim. Olhando para aquela dona de casa, né, que tá lá em casa só cozinhando, sem renda, olhando para pessoas que ninguém tá olhando nessas cidades, para uma mão de obra. Eu tenho minha sogra vivia em Curitiba até pouco tempo atrás, enfim, passou por um processo de divórcio e foi morar no norte de Mato Grosso. Lá, Juruena, quase lá no Pará. E é impressionante que ela chegou lá, ela se formou em pedagogia, enfim. Cara, ela chegou lá, ela tinha uma diversidade de empregos sendo oferecido para ela que ela nunca teria em Curitiba. E aí caiu a ficha para mim, que é a escassez de mão de obra. Ela com 50 e tantos anos já, enfim, em tese, fora do mercado de trabalho, chega numa cidade como essa, ela é disputada, porque não tem, né, essa mão de obra. Então, para mim, vou pegar o caso dela. Chegou lá, se eu sou uma loteadora, eu ia buscar esse tipo de mão de obra. Vamos trazer para o imobiliário. Aqui que você vai ganhar dinheiro de verdade. Não vai trabalhar na escola da prefeitura, não vai trabalhar no supermercado.
Vem aqui ganhar dinheiro de verdade. Eu vou te formar. Só que aí a gente volta no método, né? Você vai ter que ter uma escola e entender que você não vai ter 100% de conversão. Que você vai chegar, talvez você vai chegar 6 meses antes, você vai formar aquele teu batalhão, né? Que vai fazer vendas qualificadas, vendas que não vão cair. E aí, terreno preparado, né? Figurativamente, aqui em termos de vendas, você pode aí sim preparar o teu terreno real para lançamento. Rodrigo, mas pensando assim, voltando para o assunto da vertical de ensino. Hoje a gente vê esses cursos, esses eventos em grandes centros, né? Vocês imaginam, aí pegando até o exemplo nosso, pelo amor de Deus, faz o Lote Experience aqui na minha cidade, né? Não cidades tão pequenas, mas hoje, como que você faz a seleção da onde que vai acontecer os eventos? Vocês têm uma pretensão de entender esses pequenos e médios centros como potencial de ensino também? A gente acaba concentrando em Curitiba pela perspectiva de produção mesmo, né? Fornecedores, Facilita. acaba facilitando, assim. A gente fez algumas tentativas de deslocar para outros mercados e foi frustrante, assim. A gente procurou, por exemplo, no interior de São Paulo. A gente percebeu uma queda na experiência do nosso público. Então a gente tem eventos itinerantes, mas eles são para pequenos grupos de 15 pessoas, não mais do que isso. Mais do que isso a gente esbarra em fornecedores. Beleza. E a visão de futuro, para a gente estar encaminhando aí para o final, o que é a visão de futuro para essa área de loteamento pode esperar de tecnologia? Vamos falar um pouquinho disso. É um dos temas amanhã, né? Que amanhã, galera, Lote Experience, mas vocês vão receber muito material ainda aí. E o que é interessante, né? A gente tava longe. Eu tava sentindo muito longe de tecnologia. Eu falei, rapaz, eu tô no faroeste aqui. Meu chapelão aqui e tal, botine. Então, assim, a gente tá tentando aproximar esse processo de tecnologia dos loteadores. E até hoje, na rodada, né, conversando com eles lá, quando eu falei, não, me passa contato, tem que entender. Cara, como assim? Uma sala imersiva, uma mesa touch? Como que você enxerga, né, nesses próximos anos aí, né, desse mundo de tecnologia para esse mercado de loteamento? Cara, vai ter uma crescente? Você acha que... Eu gostei muito do processo que você falou de aprendizado, né? Talvez é linkado ao aprendizado que o cara vai entender uma nova tecnologia, porque se a gente olha também em corporação um tempo atrás, uma mesa touch, amigo, rapaz, era um desafio. O corretor não sabe usar. Não, Ele não sabe ligar. Não sabe aqui a tecnologia, baixar a coxinha aqui automática, não sei o quê. Pá. Então, assim, hoje, como que você enxerga essa vertente nos próximos anos? E se isso é um cenário mesmo de unir, né, o treinamento ali mesmo para as novas tecnologias? Para mim, tá claro que o processo de comercialização de lotes, ele ainda é, de novo, uma experiência muito sinestésica, né? De você andar pelo terreno, de você entender. Essa é uma vantagem em relação à incorporação, né? Incorporação, você tem que fazer todo um exercício aí para dar uma noção real para o cliente. O grande ponto não dá para a gente aceitar que levar o cliente para andar no barro é a única forma, né? A gente tem que embarcar a tecnologia nisso. E vejo que uma possibilidade aí é a reprodução de ambientes, você conseguir projetar aquilo habitado, né? Porque o loteamento, ele, querendo ou não, ele não tem essa materialização, né? Ele vai levar, a gente sabe de loteamento que leva 20 anos, né, para estar populado de fato, né? Quando não mais do que isso. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, mostrar aquilo efetivamente consolidado, que é lá que o cliente quer chegar, né? É isso que ele está comprando. O objetivo final dele. Lá no fim é isso. Uma comunidade, né? Show. Então acho que tem muita oportunidade para isso. Show. Bom, e assim, até aproveitando o gancho que o Werneck deu aqui, né, o Lote Experience é essa comunidade de loteadores, né, que a gente
viu a oportunidade de criar, né, juntamente aí com parceiros que a gente tem, André Galvão, né, que começou toda essa jornada né, de unir esse pessoal com a gente, todos os parceiros que entraram como patrocinadores nessa edição, né, então, assim, fizeram aí a gente conseguir proporcionar uma grande experiência para todo mundo que participou do evento, e essa comunidade não pode morrer. Então, se você tá gostando de tudo que você tá acompanhando aqui com a gente, né, de todo esse conteúdo que tá sendo entregue a você, e você quer cada vez mais que, né, coisas assim para o mercado de loteamento estejam presentes, estejam aí surgindo, né, inovações, tecnologias, como o Rodrigo citou. Então, ajude esse trabalho a continuar, compartilhe esse vídeo com os loteadores que você conhece, né, curta esse vídeo, independente da rede social que você tá vendo. Dá o seu feedback para nós, né, de tudo que você acompanhar do nosso trabalho. E assim, nada disso aqui faz sentido sem você, loteador, que acompanha a gente, né? Então, não faria sentido nada disso aqui, não faria sentido a visita, né, do ilustríssimo Rodrigo Werneck aqui. E, né, caminhando aqui para o final, que a gente já explorou demais aqui dele, né? Ele chegou, gente, e a gente não deixou nem o coitado lá descansar um pouquinho, né? A gente já veio sugar um pouco do conhecimento dele, porque é uma coisa que a gente já estava querendo há bastante tempo. Então, assim, queria que você deixasse só algumas considerações finais aí, Werneck, para esse público de loteadores aí que está acompanhando a gente, né? E, assim, pode deixar aí seu recado final seu, né, da parte da cúpula também. Legal. Obrigado pela oportunidade de estar conversando com a comunidade de vocês. Isso é admirável, assim. Acho que a gente precisa entender que o trabalho de comercialização precisa justamente dessa comunidade, né? Uma comunidade engajada na oferta do produto, treinada com método. Eu acredito muito nisso. O mercado de loteamento, ou ele assume que a comercialização é parte indissociável, né, que vai ter que acontecer e vai ter que acontecer dentro de processos estabelecidos, ou vai ser sempre uma grande dor, assim. Dentro do Lot Experience eu vou falar um pouco sobre isso, né, como estabelecer essa relação saudável com as imobiliárias, com os corretores. É uma questão de sobrevivência. Então, quem está relutante, se prepare, porque vai ter que arregaçar as mangas e trabalhar para conseguir resultados. É isso aí. A gente agradece demais, né, que você tenha aceitado o nosso convite. Tenho certeza que todo mundo que participar do evento ele vai ter realmente uma grande entrega de conteúdo. Fred, considerações finais aí para os nossos loteadores? Considerações finais. Queria deixar o agradecimento para os nossos patrocinadores do Lot Experience Legacy, né? Rádio Bandeirantes, Trinos, Facilita, Adão, Grupo Terra, Skyline, Dinastia Contábil, Tech Price e Hashtag Print. E queria lembrar também, né, fazer um breve merchan aqui para convidar quem está assistindo para participar do evento que o Rodrigo faz lá em Curitiba. Fala um pouco aí pra gente. Dias 12 e 13 de maio, a gente vai reunir em Curitiba 2.200 pessoas no Cúpula Summit. Cara, todo ano aumenta, velho. Não para. Todo ano Um aumenta. evento pensado para líderes, decisores do mercado, profissionais de alta performance. É um evento pensado aí para incorporadores, imobiliárias, corretores, loteadores. Um evento de 2 dias em Curitiba com convidados especiais, assim, vale a pena. Quem não conhece, cupulasummit.com.br. Vamos estar lá, né? Vamos estar lá, com certeza. Já estamos com o ingresso garantido aí. E Rodrigo Bispo, deixa suas considerações aí para os nossos loteadores. A grande questão, eu acho que do loteador hoje, né, eu que tomo chimarrão, tereré, que esse povo aí direto aí, o que eu acho que é a visão, né, desse evento, dessa segunda edição, que é o conceito que a gente trouxe, que é o legado. Como eu vou deixar o legado da minha vida para os meus filhos? A gente atende muito a segunda geração. A gente vê o pai ali esforçando e o filho tentando estudar, né? Então, a galera que está vindo para a comunidade é muito boa, que estão a fim de mesmo de estudar, de tentar fazer algo diferente para encurtar o processo ali que o pai demorou anos de construir, né? A gente vê muito isso.
Mas eu acho que só faz sentido também, galera, se começar a tirar do papel. A gente tem conversado muito, cara. Quando tem um evento desse, é 40, 50 loteadores ali querendo entender, querendo tirar o processo do papel, mas a gente vê que a jornada é dolorida. Então, o desafio que eu faço para vocês é, cara, putz, gostei ali da visão do Werneck. Cara, conversa, contrata, fecha, põe em prática. Cara, gostei da Pagu para fazer meu processo de lançamento. Cara, fecha, contrata. Então a gente tá vendo a falta de eficácia da primeira edição, muita gente tentando tirar do papel e não tá conseguindo por falta de eficácia. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Hoje a gente escutou o que lá da loteadora. Amigo, faz o primeiro, ganha 10%. No segundo, tá tudo certo, você ganha seus 35, 40. Tenha sucesso no primeiro. Não tem dinheiro? Cara, tem um fundo. Então, vem, faz o sucesso. Então, assim, não morra com a galinha dos ovos de ouro na mão. Muito loteador, muita área boa que eu já visitei e o cara lá tá morrendo por isso. Então, acho que o recado que eu deixo é, cara, quer deixar o seu legado? Então, tire do papel seus projetos. É isso. É isso. E é isso, né? Entenda, né, com essa edição do Lote Experience o que é deixar o seu legado, né? E minha consideração final para você, loteador, é que só tá começando. É isso. Então tem muito mais para vir por aí. Continue acompanhando a gente em todas as redes sociais, tanto o Lote Experience quanto na agência Pagu. E constantemente você vai estar vendo novidades e tudo que a gente está trazendo de novo aí para você, que é loteador e do mercado imobiliário. Beleza? Valeu, muito obrigado. Fechou? Que isso, vocês estão demais, hein? Que isso, Zé. Tá dormindo aqui.